comunidade estará sendo utilizado por nós, mas é uma aquisição da comunidade. Quero agradecer o Fabinho, que pesquisou sobre um melhor carro para nós. É um carro muito bom, 2016, um Corolla. Irmãos, está novinho. Pastor Horácio esteve à frente dessa negociação. E olha, eu percebi que foi um presente de Deus, não só para mim, para minha família, mas também para toda a comunidade. Então amanhã de manhãzinha eu estou aqui, quem quiser vir orar, tá bom? Outra coisa importante é que nós estamos aí lançando, dentro das Boas Novas em Ação, uma forma de você, nas suas mídias sociais, você vinculá-las com o Instagram da igreja, para que nós possamos compartilhar boas notícias, boas novas durante esse mês, boas notícias. Sua família foi abençoada, houve uma cura, alguém entregou a vida para Jesus, você teve uma experiência com Deus, um milagre, um testemunho de vitória, uma porta aberta. Compartilha, filma lá rapidinho. E o André fez um tutorial explicando como você pode fazer isso, e nós já passamos para os líderes de célula. Então cobra do seu líder de célula, cadê o tutorialzinho para nós participarmos desse momento tão importante que é as Boas Novas em Ação. Deixa eu colocar o código aqui para nós compartilharmos aqui uma palavra. Hoje nós temos a ceia. Quem puder participar da ceia em casa, faça isso. Nós vamos orar pelos elementos. Se você não pode participar, licença para tirar a máscara aqui, irmão. Se você não pode participar na sua casa porque não teve os elementos, você pode vir aqui de carro e os diáconos vão estar passando os elementos para você ali. É só você fazer o drive-thru ali e eles vão estar oferecendo a você os elementos da ceia. Então eu quero compartilhar hoje uma palavra, deixa eu ver se está tudo ali, está certinho. Quero compartilhar essa palavra que tem como tema aí, olha, o substituto. O substituto, né? Eu quero compartilhar um pouquinho sobre esse tema com você, o substituto. Então, a palavra do Senhor, ela vai dizer algumas coisas importantes para nós em relação a isso. Eu não sei se alguém de vocês teve a oportunidade de ver esse filme aí, olha, O Milagre da Cela 7. Quantos viram esse filme, O Milagre da Cela 7? Então eu não vou dar spoiler daqui, porque todo mundo viu. Então quem não viu, vai ser um spoilerzinho. Pouquinho. Quando nós assistimos o filme O Milagre da Cela 7, eu quero recomendar esse filme, né? Que se passa na Turquia. Nós observamos um detalhe nesse filme. Em determinado momento, uma pessoa culpada se oferece para morrer no lugar de um inocente. Aí você vai entender isso no filme. Essa é vamos dizer assim, a tônica desse filme. Uma pessoa que é culpada, ele morre no lugar de um inocente. Porém, não é essa a história que nós temos na Bíblia. E apesar desse filme ser tão lindo, tão maravilhoso, nós temos um outro drama que nós vivenciamos nas Escrituras e que fala realmente o contrário, que diz sobre o contrário. É quando Deus provê um inocente. Deus provê um inocente para morrer no lugar de um pecador. No filme O Milagre da Cela 7, um culpado vai morrer no lugar do inocente. Mas nas Escrituras, Abraão, essa semana, a pastora Sandra gosta de ver aquele Gênesis, e essa semana passou sobre o sacrifício de Isaac. E você observa a angústia de um pai oferecendo seu filho a Deus. E naquele momento que ele estava para oferecer Isaac, que eu acho impressionante, porque a Bíblia diz assim, irmãos: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porém, quando nós observamos esse momento de Gênesis capítulo 22, que é o sacrifício de Isaac, nós observamos que um homem amou a Deus de tal maneira que deu o seu único filho, para que todos aqueles que como ele creem em Deus possam obter do Senhor a vida eterna. Poxa, isso é muito forte. Será que como Abraão nós amamos a Deus de todo o nosso coração? Porque Deus nos ama, ponto passivo. Mas e nós o amamos?
Abraão mexeu com o coração de Deus, por isso ele é considerado o pai de todos os da fé, porque ele ofereceu pela fé, ele ofereceu confiando no caráter de Deus. Ele falou: ainda que meu filho morra, Hebreus vai explicar isso, ainda que meu filho morra, Deus o ressuscitará. E Hebreus diz assim: pela fé, ele requisitou a ressurreição de Cristo Jesus. Poxa, isso é muito forte, no mundo celestial isso é muito forte. E naquele instante, Isaac vira para o pai, e eu até perguntei para a Sandra: já passou essa cena? Ela falou: já passou. Em um determinado momento, Isaac vira para o pai e fala assim: pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, o fogo está aqui, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Aí o pai vira para ele e diz assim: meu filho, Deus proverá, Yahvé Jireh, Deus proverá o substituto. Na verdade não é um cordeiro, é o substituto. Quem morrerá no lugar de Isaac? Quem morrerá? E ali na cena a gente vê um carneiro preso pelos chifres, mas interessante que na novela Gênesis, o próprio Jesus, quando eles vão embora, o próprio Jesus aparece, porque Isaac, irmãos, Isaac, eu, você, nós fomos poupados. Isaac foi poupado, eu e você fomos poupados, mas Jesus não foi poupado. Ele não foi poupado. O inocente teve que morrer no meu e no seu lugar, porque senão não haveria substituição. Não haveria substituição. Então, 1 Pedro capítulo 3, verso 18, o apóstolo Pedro vai revelar isso sobre Jesus. Ele diz o seguinte: pois também Cristo morreu. Ele morreu o quê? Uma única vez. Por quem? Por quem que ele morreu? Pelos pecadores. Pelos pecadores. O justo, olha só, o justo pelos injustos. Ele nos substituiu. O justo pelos injustos. Para quê? Para conduzir-nos a Deus. 1 João capítulo 2, verso 1 e 2, o apóstolo João fala: filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas para vocês não pecarem. Porém, ele fala: se todavia alguém pecar, mesmo assim nós temos um paráclito, é o original, advogado, aqui é um paráclito. Essa palavra paráclito significa aquele que toma a frente, aquele que se interpõe, que é também traduzido como consolador, ajudador, apoiador, intercessor, palavra intercessor também. Então nós temos junto a Deus um advogado, ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é o quê? Ele é a propiciação. Ele é a propiciação. É Ele que satisfaz a justiça. Ele é a propiciação de todos os nossos pecados. Ele é a quitação de tudo aquilo que nós cometemos contra Deus. Toda a nossa dívida é quitada pela propiciação chamada de Cristo Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E o apóstolo João vai além, ele diz assim: não só pelos nossos que já conhecemos Jesus. Ele fala assim: ele é a propiciação pelo mundo inteiro. O mundo inteiro. Então, irmãos, algo forte aconteceu aqui. Se você já viu ou leu as Crônicas de Nárnia, dentro de um capítulo do livro, ou até mesmo do filme, que é chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. Então essa cena em que Edmundo, ele trai os seus irmãos, chamado, no livro de O Filho de Adão. Edmundo trai os seus irmãos, e naquele momento a feiticeira requer o seu sangue, diz: olha, o sangue de todo traidor é meu. A feiticeira diz: o sangue de todo traidor é meu, ele tem que morrer. E naquele instante o leão chama a feiticeira e diz assim: eu faço um trato com você. Ninguém sabia ainda qual era o trato, mas aí ele chama o Edmundo e fala: eu vou morrer no seu lugar. Se você viu o filme, é uma cena muito forte, onde ele se aproxima a uma súcia, hostes de demônios pegam ele representa Jesus, pegam ele e o matam sobre uma pedra. Não vou contar mais algumas coisas para você, mas o mais importante que nós entendamos aqui, que Edmundo, o traidor, somos todos nós somos Edmundo.
Todos nós somos traidores. Não é apenas Pedro, não é apenas Judas, não é Edmundo apenas, todos nós. Todos nós. Já traímos a verdade, já traímos a justiça, já traímos a fidelidade. Todos nós. Mas isso tem um preço. Isso não fica assim, não passa com o tempo. Tem um preço. E Edmundo precisou ser substituído. E o leão, que é o rei de Nárnia, morreu em seu lugar. Eu quero compartilhar com algumas coisas que falam sobre essa substituição. Primeira delas, ele foi desacreditado. Para que Jesus pudesse se colocar no meio do seu lugar, aquele que é não só o dono da verdade, mas a própria verdade, foi desacreditado. Isaías vai dizer no capítulo 53, quem creu na nossa pregação? Ele foi desacreditado. E por que ele foi desacreditado? Ele foi desacreditado ao ponto de ser ridicularizado. De rasgarem as vestes diante dele, falar, você está zombando, você está blasfemando contra Deus. Ele foi completamente desacreditado. E por que ele foi desacreditado? Aliás, até mesmo diante dos seus discípulos ele foi desacreditado. Os 2 discípulos que saem de Jerusalém e vão para Emaús, estão desacreditando em tudo aquilo que ele falou. E como ele é misericordioso, ainda vai ao encontro dessas pessoas e as resgata. Mas naquele momento ele foi desacreditado. Por que Jesus foi desacreditado? Para que eu e você pudéssemos receber todos os créditos de Deus. Para que eu e você pudéssemos receber todos os créditos que vêm da parte de Deus. O Senhor está investindo crédito na conta do seu banco celestial. Você recebe? Então dá um aplauso a ele essa manhã. Você foi creditado. Tem crédito de Deus na sua conta. Meu Deus, isso é impressionante. Ele foi desfigurado. Ele foi desfigurado. O texto diz assim, olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que nos agradasse. Ele era desprezado e rejeitado, mas desprezado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer. Ele foi desfigurado, irreconhecível. Por que Jesus foi desfigurado? Ele foi desfigurado para que eu e você pudéssemos receber de novo a imagem e a semelhança de Deus. Ele recebeu aquilo que o pecado fez comigo e com você, para que eu e você pudéssemos receber novamente a imagem e a semelhança de Deus. O que aconteceu com Jesus mais? Diz o texto que ele foi completamente rejeitado, totalmente rejeitado. Aliás, o texto em Isaías diz que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Se eu e você já experimentamos rejeição, isso não chega aos pés do que Jesus experimentou como rejeição. Ele foi rejeitado por José quando estava no ventre de sua mãe. Ele foi rejeitado pelos seus familiares que quiseram prendê-lo como louco. Imagine isso, os seus familiares se levantando contra você. Porque quando as pessoas te ofendem é uma coisa, mas quando um familiar seu, que você tem um vínculo afetivo, ela aponta o dedo e te chama de louco, de insano, e quer prender você, isso fere muito. Ele foi rejeitado pelos seus familiares. Ele foi rejeitado pela sua cidade. Como nós gostamos, né? A gente sempre viaja às vezes, e quando está voltando, a Sandra sempre diz, é muito bom viajar, mas é melhor ainda voltar para a nossa cidade, para o nosso lugar. E apesar dela ser gaúchona lá de Porto Alegre, ela fala assim, eu amo essa cidade. Eu amo essa cidade. Agora imagine você, Jesus começou seu ministério, e ele vai para Nazaré, para a sua cidade. A fama dele nas outras cidades está bombando, está bombando. Está todo mundo falando assim, hoje fica aqui, vem para cá. Ele diz, não, vou passar em Nazaré. Imagina a alegria do coração dele. Ele pensa consigo, poxa, eu vou para a minha cidade. Lá eu conheço o seu José, Dona Maria, eu conheço todo mundo. Eu vou para lá, vou abençoar aquele povo. Eu vou direto para a sinagoga, vou começar na reunião, vou lá para a igreja. E ele vai lá para a sinagoga, irmãos. E ele pega o texto de Isaías, e ele lê o texto de Isaías. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim.
pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os cativos, a proclamar libertação aos oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele fecha as escrituras, ele fala assim: agora, hoje, diante dos olhos de vocês, isso que eu acabei de ler se cumpriu, eu estou aqui, o Espírito de Deus está sobre mim, eu vim para curar, para libertar, para sarar, para transformar essa cidade. Irmãos, num primeiro momento eles ficaram extasiados, eles falam: poxa, como que ele fala palavras como essa? Mas no segundo momento, falam: mas é só Jesus, é o filho do carpinteiro. Que arrogância que é essa? Que pretensão que é essa? E começam a ter completa e total rejeição por ele, ao ponto de Jesus falar assim: olha, um profeta não tem honra a não ser em sua casa. O profeta, ele é honrado em todos os lugares, menos na sua própria casa, na sua própria nação. E ele diz: porque no tempo de Elias, muitas viúvas poderiam receber os seus mortos, mas apenas aquela de Sarepta de Sidom recebeu a ressurreição do seu filho. Irmãos, quando ele fala sobre isso, as pessoas ficam inflamadas, a rejeição é completa, é total. E por que Jesus foi rejeitado? Para que eu e você fôssemos aceitos e recebidos novamente por Deus. Ele foi totalmente desprezado e desonrado. Você já foi desprezado? Você já sofreu desprezo, desonra? A Bíblia diz que ele foi totalmente desprezado, desonrado. Por que ia acontecer isso com ele? Para que eu e você fôssemos apreciados e honrados pelos céus. Ele foi despido. Às vezes a gente vê Jesus lá, naquela túnicazinha, né, cobrindo as nádegas, seus órgãos genitais. Não, irmãos, Jesus foi despido, envergonhado. Colocaram ele pelado, nu, tiraram toda a sua roupa. Expressão forte de humilhação. Ele foi despido. Para que ele foi despido, pastor Carlinhos? Para que eu e você pudéssemos ser vestidos por Deus, cobertos por Deus. O pecado e o diabo nos expôs. Fomos ridicularizados, fomos expostos. O pecado nos expõe à vergonha. Mas quando nós estamos despidos, ele vem e tem autoridade para nos cobrir. Por que Jesus tem autoridade para nos cobrir? Porque ele foi despido no nosso lugar. Ele foi condenado. Apontaram o dedo para ele e disseram: você está condenado. Ele não só foi julgado, mas ele foi condenado. Condenado injustamente. E por que ele foi condenado? Para que eu e você pudéssemos ser absolvidos. E eu fico vendo essa situação dessa mulher. Porque no final, Jesus diz assim: onde estão os teus acusadores? Ela diz: ninguém ficou, Senhor. Aí a expressão de Jesus é: nem eu tampouco te condeno. Ele tem autoridade de condenar, mas ele veio para nos absolver. Eu e você fomos absolvidos de toda condenação. Você pode dar um aplauso a ele, nosso advogado, nosso juiz. Ele foi condenado para sermos absolvidos. Aleluia. Ele foi ferido, ele foi machucado. Ele foi machucado, irmãos. Sofreu hematomas. Alguns entendem que Jesus morreu rápido por causa de hemorragias internas, porque eles pegavam aquela cana verde e sentavam com força, não só no corpo, mas na cabeça de Jesus, e assentavam na cabeça de Jesus depois que tinham colocado a coroa de espinhos. Então há um processo aqui de hemorragia interna. Ele foi machucado. A expressão em Isaías são pisaduras. Essa palavra pisaduras fala de machucaduras profundas. Ele foi machucado, irmãos.
Ele foi profundamente machucado. E não foi só no corpo. Ele foi machucado na alma. Ele foi machucado no espírito. Mas ao invés de machucar, porque quem é machucado machuca. Ao invés de machucar, ele nos sarou, irmãos. As pisaduras de Jesus foram feitas para quê? Para nos sarar. Feche os teus olhos nessa manhã. Pense em alguém que precisa da cura do Senhor, de um milagre de Deus. Apresente essa pessoa diante do Senhor e diga para Jesus: o Senhor foi machucado para que essa pessoa fosse sarada. Nós oramos agora, Senhor, por leitos de hospitais, pessoas que estão enfermas, machucadas, feridas, pessoas que estão padecendo agora de enfermidades e dores. Senhor, vai ao encontro delas, vai ao encontro de cada uma delas. Que o Senhor possa sarar, porque pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, em nome de Jesus. Você crê, diga amém. A palavra do Senhor diz que ele foi oprimido. Fizeram tudo para oprimir a vida de Jesus. Açoites, humilhações, desprezo. Ele foi oprimido para que eu e você pudéssemos ser o quê? Aliviados. Ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso. Aleluia. Respira fundo aí, olha. O alívio de Deus, profetizo, entra na sua vida. Ele foi oprimido para que você fosse totalmente liberto. Está repreendido na sua vida toda opressão de acusação, de demônios, toda opressão que te leva aos pensamentos suicidas, toda opressão sobre a sua vida está repreendida, porque ele já foi oprimido, para que você fosse aliviado, em nome de Jesus. Ele foi afligido, ele recebeu uma aflição profunda, para que eu e você fôssemos consolados. Não vos deixarei órfãos, enviarei a vós outros Consolador, e Ele estará convosco todos os dias. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação em amor, alguma comunhão no Espírito, o apóstolo Paulo diz que nós somos consolados por Ele todos os dias, e que um dia, irmãos, apesar da sua aflição, nós receberemos dele o enxugar de todas as nossas lágrimas. Você pode aplaudir a Ele? Ele vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ele vai nos consolar para sempre. Nos consolar para sempre. Ele foi moído. A Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo. Ele foi moído. Ele foi moído, ele foi despedaçado. A expressão partir do pão que nós vamos ter hoje, a expressão partir do pão, significa que ele foi despedaçado por nós. Ele foi despedaçado. Ele foi feito em pedaços. Por que, pastor Carlinhos, que ele foi feito em pedaços? Para que eu e você pudéssemos ser reconstruídos. Reconstruídos. Porque o diabo nos despedaçou. E ele foi despedaçado para sermos reconstruídos em Deus. Deixa o olheiro te reconstruir nessa manhã. Porque ele foi despedaçado para que você fosse reconstruído. A Bíblia diz que ele foi humilhado. A expressão é, ele foi humilhado e não abriu a boca.
Ele foi humilhado, para que um dia eu e você fôssemos exaltados. Ele saiu do trono e foi para o monturo, para que eu e você que estávamos no monturo, fôssemos assentados nos lugares celestiais. Ele foi humilhado, para que você fosse honrado e exaltado. Ele se emudeceu, diz, como o cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores. Ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele se emudeceu. Ele tinha tantas palavras que poderia exterminar aquelas pessoas, acabar com elas. Mas ele não usou mão do que era próprio seu, não usou de usurpação, julgou como usurpação o ser igual a Deus. Ele se silenciou. Para que ele fez isso, pastor Garli? Para que eu e você hoje pudéssemos ter voz. Tudo aquilo que o diabo tem feito para tampar a sua boca, para fazer com que você se silencie, toda a mordaça do inferno sobre a sua vida está sendo arrancada pelo Senhor. O Senhor te dá voz nessa manhã, voz profética. Esses dias o Juliano estava falando sobre sermos voz profética nesse tempo. Voz profética, profetizar sobre os vales de ossos secos em nome do Senhor. O Senhor te dá voz para proclamar sobre a sua família a restauração, a restituição, a cura, a libertação. O Senhor te dá voz. O Senhor te dá voz profética nesses dias, porque Ele foi emudecido. Porque um dia, se nós não o recebêssemos diante do trono branco, do juízo de Deus, todos nós ficaríamos mudos. Mas Ele passou por esse juízo antes, e Ele se emudeceu, para que hoje eu e você pudéssemos ter voz. A sua vida foi cortada. A expressão em Isaías é: ele foi cortado da terra dos viventes. Essa expressão é uma expressão de brutalidade. Ele foi cortado. Um rapaz, um jovem de 33 anos. 33 anos. Um menino. Um rapaz de 33 anos. A sua vida foi cortada, foi brutalmente retirada. Por que a sua vida foi cortada? Para que a minha e a sua vida fosse novamente reatada com Deus. Porque o pecado nos cortou da vida de Deus. O pecado nos desvinculou da vida de Deus. O pecado colocou uma espada para que não pudéssemos ter acesso à árvore da vida. Mas a vida dele foi cortada para que eu e você fôssemos enxertados novamente. Quantos foram enxertados novamente em Deus? Dá mais um aplauso a ele aí, irmãos, essa manhã. Você foi enxertado, enxertado. Oh! Enxertado na oliveira verdadeira. Ele foi feito maldição. A Bíblia diz que ele foi feito maldição. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele foi feito maldição. Recebeu todas as maldições sobre si, para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado ao invés de amaldiçoar. Quantos são abençoados? Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito de sua vontade, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, do qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Ele foi amaldiçoado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele abriu mão de tudo, ele se fez pobre para que eu e você fôssemos enriquecidos. Ele abriu mão de tudo, para que eu e você pudéssemos ser enriquecidos. Ele morreu,
para que pudéssemos viver. Ele desceu, e o texto diz em Efésios que ele desceu às partes mais profundas da terra, para que eu e você pudéssemos subir com ele. Ele entrou no ringue da luta, no meio do seu lugar, porque é impossível que eu e você, que temos a natureza pecaminosa, possamos vencer a carne e o pecado. É impossível. Não conseguimos vencer a carne e o pecado. É impossível que isso aconteça. Ele venceu o pecado, ele venceu o mundo, ele venceu Satanás, ele venceu a morte. Ele venceu todos os inimigos que era impossível que nós vencêssemos. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas permaneceu sem pecado. A Bíblia diz que nós passaríamos por aflições. Ele diz assim: eu estou dizendo essas coisas para vocês, porque vocês vão passar aflições no mundo. Mas tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Ele entrou no ringue por mim e por você. Ele foi lutar a luta que eu e você não conseguiríamos. A palavra do Senhor diz que ele venceu Satanás. Ele diz assim: olha, aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Ele não tem nada em mim. Ele venceu Satanás. Mas a Bíblia diz que ele entrou num ringue mais profundo. A palavra do Senhor diz que ele não só morreu, mas ele também foi sepultado. E ele foi até aos mortos, a habitação dos mortos. E ali naquele lugar, ele lutou 3 dias e 3 noites, como ele conta em relação à história de Jonas. Assim como o Filho do Homem permanecerá 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele permaneceu 3 dias e 3 noites lutando com o pior inimigo, que a gente pensa que é Satanás, mas é a morte. O pastor Horácio falou sobre isso aqui. Ele lutou contra a morte por mim e por você. Alguém diz, né? Para tudo tem jeito, menos para a morte. Até que aparece Jesus, entra no ringue, luta contra a morte. E quando ele lutou contra a morte, ele ressuscitou. Você pode dar um aplauso para ele? Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele ressuscitou! Ele venceu! Ele venceu! Oh, ele venceu! Fique de pé, olha só o que mais aconteceu. Ele não só venceu para que pudéssemos vencer, ele se abdicou do trono, para que com ele hoje pudéssemos estar assentados nos lugares celestiais. E por fim, irmãos, ele se tornou como todos nós. Para quê, pastor Gardner? Que ele se fez gente. Por que ele se tornou como todos nós? Por que ele fez isso? Para que todos nós nos tornássemos como ele. Feche os teus olhos nessa manhã. Espírito, 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 Espírito. Deixa a unção de Deus tocar teu coração nessa manhã de ceia. Nós vamos adorar o Senhor e vamos orar pela ceia. Aí na sua casa, deixa o Espírito de Deus encher teu coração. Deixa o Espírito de Deus encher a tua vida. Adorado, 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 adorado. Santo, 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 santo. Espírito, 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 Espírito. Ferido, esmagado pelo meu pecado, único digno de ser
Profetiza isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. Livre eu sou em ti. Transformado sou. A sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança. Transformado. Transformado, transformado. Na noite em que ele foi traído, a palavra do Senhor diz que ele tomou o pão e ergueu e deu graças. Ao partir o pão, ele entregou aos discípulos e disse a eles: tomai e comei todos vós, esse agora é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes que vocês se reunirem, em memória de mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor foi partido para que fôssemos reconstruídos. O Senhor foi moído para que fôssemos transformados. E nessa manhã te damos a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Naquela mesma noite, Ele tomou sobre si o cálice, ergueu o cálice, deu graças, entregou aos discípulos e diz: tomem e bebam todos vocês, tomem e bebam todos vocês, este agora é o meu sangue que está sendo derramado por vocês. O meu sangue que está sendo derramado por vocês, é a minha vida, é a minha vida que está sendo dada a vocês. Eu tomo a morte de vocês, eu tomo o cálice de vocês, o cálice da morte de vocês eu vou tomar, para que vocês possam tomar o cálice da vida. Façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Esse é o cálice da vitória. Esse é o cálice da vitória. Você pode dar um aplauso bem forte ao Senhor essa manhã. Esse é o cálice da vitória. Oh, está consumado. Os diáconos podem distribuir. Jesus me amou. Santo. Ao tomar os elementos da ceia, reflita sobre tudo isso que você ouviu nessa manhã, e faça valer a pena. Faça valer a pena, porque a palavra diz: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Então a expressão faça valer a pena é bíblica. A expressão é: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e o resultado é: Ele ficará satisfeito. Você é o resultado da satisfação de Deus. Tome a ceia nessa manhã com entendimento, com discernimento do corpo e do sangue de Jesus. Assim que você tomar a ceia, nós já estamos terminados. Eu aguardo você às 17 horas. Pessoal que de casa quiser vir e tomar a ceia, pode passar lá fora, os diáconos vão estar distribuindo para você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor derrame a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe você, igreja.